Gente boa! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Olha, nós aqui de novo, né? Estamos aqui de casa nova, com um ambiente diferente, um espaço novo, fazendo uma experiência, né? Olha, e dessa vez vai ser uma entrevista toda especial, porque nós temos a grata satisfação de estar recebendo hoje aqui no Conexões o nosso querido deputado estadual eleito Guilherme Cortes. Ô Guilherme! Meu querido Lages, que alegria estar aqui. Querido? Muito bom estar aqui nesse cenário novo. Exatamente. Participar do Conexões, conhecer você foi uma das grandes surpresas e alegria que eu tive esse ano, viu, Lages? Então, estou muito feliz de agora eleito, tá voltando aqui. Pois é, meu querido. Olha, não foi surpresa, porque sua campanha já estava apontando que você ia deslanchar, né? Que você ia chegar lá, né? Foi surpreendente, Lages, no aspecto de que o que a gente fez foi muito surpreendente, né? Porque eleger um deputado estadual de esquerda aqui na nossa região, no interior de São Paulo, LGBT, com poucos recursos, é muito desafiador. Superar tudo que a gente superou. Mas não foi surpreendente se a gente pensar na potência que a gente tinha. Isso a gente sempre acreditou que podia chegar, mas estou muito feliz com o resultado. E eu também, viu? Ô Guilherme, mas eu queria falar um pouco mais a respeito dessa questão que você está colocando aí, né? Quer dizer, você saiu de uma base eleitoral, né, franca, não teve votação só em Franca, teve no estado inteiro, teve aqui em Ribeirão Preto, inclusive, uma quase boa votação. 1000 votos, a terceira cidade que a gente foi mais votado. A terceira cidade que você... Olha, então deve ter sido o quê? São Paulo, Franca? São Paulo, Franca e Ribeirão. E Ribeirão Preto. Olha só, tô sabendo disso agora, hein? Então, ao vivo. Legal. Agora, a que você debita realmente, assim, né, aprofundando mais essa questão, né, ter sido um candidato tão jovem, né, pela primeira vez disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa, né, defendendo pautas, né, que para muita gente é novidade, né, enfim, agrada muita gente, mas desagrada outra parte da sociedade. A que você debita, assim, essa votação? 46 mil votos, não é isso? 45.094 votos. Pois é. Eu acho, Lars, que a nossa vitória, a gente não tinha recursos financeiros a nosso favor. Então a gente ia a campanha, o deputado estadual eleito com menos gasto na Assembleia Legislativa inteira. O único que gastou menos de 100 mil reais. Gastou muito menos de 100 mil reais. E a maioria das campanhas com um montante muito grande de dinheiro. Então o que explica isso? Eu acho que foi uma vitória da criatividade, da originalidade e da novidade. Porque, principalmente aqui no interior de São Paulo, a gente está acostumado a ouvir, a pensar que é uma região só conservadora. Em Franca, a cidade onde eu moro, muitos jovens têm que se mudar da cidade porque acham que não vão ter oportunidades de futuro, de inovação por lá. Mas também o interior, a gente sabe, Lages, que tem muita cultura, que tem muita luta, que tem muita resistência, que tem muita gente querendo dinamizar, querendo ter cidades. E eu acho que a nossa campanha foi de encontro a isso e fomos muito felizes, eu digo isso no plural, porque eu acho que foi um trabalho coletivo, mesmo com a humildade, e a gente sabe que é cada vez mais difícil se ganhar uma campanha sem grandes recursos, mas eu acho que a gente acertou muito na criatividade, na comunicação. Então fizemos uma rede social jovem, fizemos uma rede social dinâmica, criativa, com um trabalho brilhante, por exemplo, do Cordeiro de Sá, nosso querido amigo, que produziu, o Guizinho pegou, hein? Que produziu uma das peças mais bacanas, criativas, lúdicas, que foi o Guizinho, que era um boneco de quadrinho no qual a gente conseguia explicar várias propostas através disso. Então eu acho que essa mistura de dinamismo, de criatividade, originalidade, foi de encontro ao que muita gente esperava. E ao mesmo tempo sem perder o conteúdo e sem perder a combatividade. É uma vergonha o senhor aqui na nossa cidade. O senhor não é bem-vindo, você que a gente também estava numa eleição que foi muito polarizada, com um projeto muito diferente em disputas. Então eu acho que o episódio do confronto com o Ricardo Salles, outras iniciativas que a gente teve durante a campanha ajudaram a sinalizar esse perfil também. Guilherme, e o futuro, meu caro? Você está indo para a Assembleia Legislativa, né? Você vai encontrar um governo estadual aí do Tarcísio, que já está compondo o secretário dele com figuras do bolsonarismo, né? Aquele secretário estadual lá Renato do Ratinho, Feder. do Feder, que está vindo ser secretário da Educação aqui em São Paulo.
ouvi falando que o próprio Ricardo Salles pode ser o secretário de Meio Ambiente. O que você está pretendendo fazer lá na Assembleia Legislativa com figuras desse jeito, desse naipe aí, meu querido? Olha, Lages, assim que a gente terminou o primeiro turno, primeiro foi um baque muito grande, né? Porque a gente ficou muito surpreso, ficou muito atônito que a gente de fato conseguiu chegar lá, mas não deu tempo de ficar muito tempo baqueado, porque a gente estava num segundo turno decisivo para o Brasil e para São Paulo. Então eu passei o mês de outubro inteiro viajando do estado de São Paulo para fazer a campanha do Lula e do Haddad, porque eu achava que seria uma tragédia o Bolsonaro ser reeleito presidente e o bolsonarismo assumir o governo do estado de São Paulo. A gente foi bem sucedido em metade dessas tarefas. A gente conseguiu, e o estado de São Paulo, Lages, queria dizer isso, apesar do Bolsonaro também ter ganho aqui, a gente ter mantido votações importantes na capital, ter segurado a onda aqui no interior também, foi decisivo para o Lula ganhar a eleição no país. Então eu acho que essa resistência valeu muito a pena, inclusive no interior. Mas a gente vai ter uma realidade nova, que é pela primeira vez uma alternância de poder no governo do estado, e não uma alternância para melhor, como a gente queria ter. Uma alternância que simboliza um retrocesso ainda maior. Então as políticas, o plano de governo do Tarcísio é aprofundar o estrago, principalmente no funcionalismo, nos direitos, do que o PSDB já vem fazendo em muitos anos. Então é evidente que eu vou ser um deputado estadual de oposição, que vou cumprir um papel de fiscalização lá na Assembleia Legislativa, cobrando o governo, fiscalizando o governo, denunciando o que tem para ser denunciado, e desde já a gente está acompanhando com muita preocupação a equipe de transição e a montagem do secretariado. Então, na pasta de educação, são todas pessoas que não têm relação nenhuma, ninguém vem de escola pública, ninguém vem da atuação na educação pública. Tragédia. E são todas pessoas que têm um perfil de desmontar os serviços públicos. Então, a gente está muito preocupado com isso. A proposta de fundir as secretarias de logística, infraestrutura, transportes e meio ambiente. Agora eu pergunto para quem está escutando a gente, dá para a gente ter uma política ambiental minimamente séria no meio desse balaio de um monte de pasta? Não dá. Então a gente vai ter um mandato com muita responsabilidade de fiscalizar esse novo governo. Guilherme, você se elegeu defendendo pautas muito progressistas, né? População LGBTQIA+, meio ambiente, você focou muito nessa questão, direitos humanos, né? Dentro da Assembleia, como é que você tem a perspectiva agora de viabilizar, né, exatamente essas pautas em políticas públicas voltadas para esses públicos, para essas temáticas, para essas necessidades da nossa população? Veja, Lages, as pessoas às vezes pensam que por conta da minha trajetória, da minha militância, a gente só fala sobre uma coisa, a gente só fala sobre a população LGBT, a gente só fala sobre isso, sobre aquilo. Primeiro que isso é impossível, porque não tem como você isolar determinada situação e tratar ela como um laboratório. Então, a gente não falar sobre os direitos da população LGBT, a gente falar sobre serviço público de saúde, educação, segurança. Tudo entra a questão. Exatamente. Ou, por exemplo, as pessoas que pensam que a gente vai fazer um mandato estritamente regional, só para uma cidade, só para uma região. Primeiro que essa não é a função de deputado estadual. O deputado estadual é estadual. Então tem que legislar para o conjunto do estado. E daí a gente sabe que é importante também a gente ter pessoas que vão dar mais atenção para regiões, para lugares, para setores aqui no nosso estado que são mais abandonados. Agora, não tem como a gente falar do problema de Franca, falar sobre o problema de Ribeirão de maneira isolada. Porque isso envolve, por exemplo, as políticas para o funcionalismo público do estado de São Paulo, para educação, preservação do meio ambiente e assim por diante. Então a gente vai ter um mandato que vai discutir múltiplos temas, como é da nossa natureza, como a gente sempre falou, sobre saúde, sobre assistência social, sobre segurança, não só sobre caixinhas, né? Porque é por isso que a gente entende não se aprisiona em caixinhas. E eu acho que a gente vai ter um grande desafio, porque a gente vai encarar um governo que não tem como norte avançar nos direitos e nem recuperar os direitos do funcionalismo público, investimento no funcionalismo público, como a gente estava dizendo, as primeiras sinalizações desse governo são de justamente avançar no desmonte, na precarização do nosso serviço público. Isso é um perigo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer fazer luta, a gente quer mobilizar, a gente quer atuar de maneira propositiva lá. Porque a gente já está há muito tempo lá, já só resistindo, tentando segurar a barra para não ter retrocessos piores. Só que a gente tem muita coisa para avançar, a gente tem que combater a fome, a gente tem que ter um plano estadual de combate ao discurso de ódio, que cada vez mais cresce aqui. A gente tem que ter uma política ambiental ousada, principalmente tendo em vista o combate às mudanças climáticas. Então a gente não tem mais tempo de só resistir. A gente também precisa avançar. E isso eu tenho certeza que a gente só vai conseguir fazer, a gente só vai arrancar vitórias, porque a gente não está com um governo que está disposto a ceder conquistas, a gente vai ter que arrancar do governo, e isso a gente só vai poder fazer se comunicando muito e com muita mobilização, não só lá dentro, mas principalmente fora da Assembleia. Guilherme, falar um pouquinho agora do nacional.
né? Claro, você foi eleito para uma função, né, de deputado estadual, mas eu acho que você vai estar muito ligado o tempo todo. Já mostrou isso, inclusive, na campanha do segundo turno, né? Porque também não dá para dissociar. Sim, você abraçou a campanha do Haddad, do Lula. Eu te vi em todo o estado de São Paulo. Você correu esse estado aí, né? Como é que você está vendo aí esses primeiros lances aí do governo de transição, né? Essas primeiras questões que estão sendo levantadas? Você percebe que esse clima golpista continua, né? Esse povo aí aquartelado de frente aos quartéis, enfim, caminhoneiros bloqueando as estradas. Como é que você está vendo esse momento político mais em nível nacional? Eu acho que a democracia brasileira, Lages, ela é muito incompleta, ela é muito falha, a gente tem que avançar muito, mas ela também foi uma conquista de muita luta. O Brasil viveu anos de uma ditadura militar que a gente não quer que volte, que não quer que se repita. E a democracia brasileira, como a gente conhece hoje, mesmo insuficiente, ela foi conquista de muita luta. E eu acho que ela tem que ser respeitada, para que a gente possa, por dentro dela, avançar. Então, eu acho que o mínimo do nosso sistema democrático é o respeito ao direito ao voto, a alternância de poder. Por isso, eu acho que o resultado das eleições tem que ser respeitado. Eu não votei no Tarcísio, e você, democraticamente, oposição ao governo do Tarcísio, uma oposição fiscalizadora. Você é uma pedra no sapato de qualquer projeto do Tarcísio, que eu acho que vá contra as pautas que eu defendo, que os nossos eleitores defendem. Mas eu reconheço que o Tarcísio foi eleito pela maioria dos eleitores aqui em São Paulo. Da mesma forma como deveriam fazer as pessoas que não votaram no Lula e que estão insatisfeitas. Elas têm todo o direito de fazer oposição democrática, civilizada, pacífica. Agora, contestar o resultado das urnas, eu acho que a gente atravessa um limiar do que é a base do nosso sistema democrático. Eu acho que tem que ser repudiado. Eu acho que a postura do Bolsonaro ela é absolutamente covarde, de não ter sequer se manifestado de qualquer forma, ter deixado de trabalhar. Ele já não trabalhava muito antes de perder na urna. Tem um mês, né? Aí de folga, hein, mas cara? Não faz nada, ninguém mais vê ele. E enquanto eles incentivam a base deles ficar fazendo esse, sei lá o que na frente dos quartéis, tomando chuva, o filho do Bolsonaro tá no Catar, curtindo numa boa. Então eu acho como que todo esse movimento é simplório, é ridículo, mas a gente não pode naturalizar, a gente tem que combater. Sim. Porque eu acho que o mínimo pra gente poder avançar é a normalidade democrática, o respeito ao direito ao voto, e por dentro dele a gente poder discutir os temas que são tão importantes. Então, eu acho que o resultado da eleição foi muito fundamental. Acho que é uma grande vitória, depois de muitos anos de derrota, a gente ter eleito Lula, ter colocado um fim no governo Bolsonaro. Eu acho que essas tentativas golpistas de não aceitar o resultado das urnas têm que ser absolutamente combatidas. O Lula tem que ser empossado no dia 1º de janeiro. Acho que a gente tem que fazer uma grande festa de comemoração do Lula. Mas a gente também vai ter que acompanhar muito esse governo, porque não vai ser um governo Lula que nem foi em 2003 ou que nem foi em 2007 em outras ocasiões. Hoje a gente tem uma oposição de extrema direita que não está disposta a seguir o jogo democrático. Hoje a gente tem pressões muito maiores, hoje a gente tem uma situação econômica muito mais delicada. Então, a gente quer que o governo Lula não só tenha derrotado o Bolsonaro, mas possa avançar nas pautas que a gente acha fundamental, possa recuperar direitos, possa revogar reformas que foram feitas nesses últimos anos. E eu acho que isso a gente só vai conseguir fazer fortalecendo um polo de esquerda também, porque a gente sabe que o governo Lula ele vai ser muito amplo, ele tem muitos setores. Então, acho que é fundamental a gente fortalecer um discurso e uma política à esquerda, tanto para combater a extrema-direita, quanto para que o governo Lula possa não só recuperar os estragos que foi feito, mas também poder avançar. Eu acho que não pode também imaginar que vamos simplesmente voltar na estaca zero. Né? Eu acho que você frisou muito bem isso aí. Fortalecer um polo de esquerda dentro do governo exatamente para que possa acontecer avanços, né? E não ficar, como você disse antes, inclusive, numa outra resposta sua, não ficar só na resistência, né? Eu acho que precisa agora passos importantes nessa direção também. Exato, né? E a gente vê que nesses primeiros dias de governo Lula, a gente vê a reação do mercado, a reação da grande imprensa, que é uma tentativa de fazer com que o Lula não cumpra as suas promessas de campanha. Tentar forçar um estelionato eleitoral do Lula. Eu acho que o nosso papel é impedir isso. É a gente ir além. A gente dizer, a gente não precisou do mercado para ganhar a eleição, o mercado não... Como o próprio Lula disse isso, acho que foi uma boa declaração dele. Eu não sei onde estava o mercado tão sensível assim, quando a gente estava no meio da pandemia, quando a gente teve 600 mil mortes. Agora, eu acho que a gente tem que fazer com que o governo Lula cumpra o que prometeu, garanta o auxílio emergencial, revoga a reforma da Previdência, revoga o teto de gasto, porque é uma jabuticaba que a gente tem aqui no Brasil que nenhum outro país tem, e é um obstáculo para a gente avançar, né?
Guilherme, foi muito boa a nossa conversa aqui, meu querido, depois da eleição, depois da sua vitória. Parabéns mais uma vez, né? Conta com a gente aqui em Ribeirão Preto, né? Conexões sempre abertas para você, quando quiser dar seu recado, passar aí alguma notícia interessante, algum projeto interessante, tá? Muito obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui com você, um amigo tão querido que eu te recebi esse ano, nesse programa tão bacana e conversando com o pessoal de Ribeirão, essa cidade que eu aprendi a gostar tanto que estou muito grato por ter tido quase 1000 votos aqui, que ajudaram muito a gente a ser eleito. Isso aí. Pessoal, muito obrigado aí por ter nos acompanhado em mais esse Conexões, essa conversa tão legal aqui com Guilherme Cortes, nosso candidato a deputado eleito, né? Para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele que é de Franca, ele que é da nossa região, né? Com certeza vai estar sempre presente aqui, né? Sempre acompanhando as lides políticas aqui da região Nordeste de São Paulo também, né? Olha, vai lá no nosso blog www.professorlages.com.br, você encontra ali todos os nossos canais, né? Continue nos acompanhando até o próximo Conexões. Um beijão, um abraço para todos e todas.